Olá, bem-vinda, bem-vindos aqui, bem-vindos ao canal do Nogueira. E vou falar hoje de berços civilizatórios. Vamos lá? Sheikh Anta Diop. Sheikh Anta Diop nos fala de dois berços civilizatórios. Ele vai falar de um berço civilizatório africano e de um berço civilizatório euroasiático. Eu quero destacar um aspecto nesse berço civilizatório euroasiático, que é o patriarcado, a estrutura patriarcal. O pátrio poder, o poder que mais tarde vai virar o pátrio poder, o poder paterno, o poder do pai, de um grande pai, né? Um poder de um macho alfa. Tem a ver com isso, que é aquele que protege o clã, que é a liderança da proteção do clã. Do ponto de vista do que a gente pode chamar de um berço africano, na leitura de Diop, nos estudos de Diop, a gente não tem um consenso no campo da história se tinha um matriarcado constituído da maneira como nós pensamos matriarcado na sociedade contemporânea, mas tem outras formulações, como falar em matripotência, que formulações que aparecem em vários trabalhos. Tem um trabalho da Catiúcia Ribeiro, que faz sobre matripotência, a tese de doutorado, e várias autoras e autores no campo do panafricanismo que vão também apresentar isso. Onde eu quero chegar com essa noção? No contexto do patriarcado, tem uma coisa importante, tem o sentimento de medo na raiz da organização dessa sociedade. Não que em todas as sociedades e culturas o medo não esteja presente, mas o medo é um determinante. Ou seja, nós temos um grupo humano, uma sociedade, está aqui, e nós temos recursos escassos. É necessário que a gente habilite um grupo que possa nos representar e possa nos proteger das invasões, que possa garantir a nossa vida. E isso vai criar uma série de leituras, de teses e teorias que vão caminhar para uma ideia dos homens como grandes caçadores, os caçadores de alimentos, que vão trazer a caça, trazer a comida. E tem estudos contemporâneos, eu vou deixar indicado aqui para vocês, pode deixar indicado para vocês, de feministas, que vão dizer coisas muito interessantes, que quem era responsável por trazer mais alimento eram aquelas mulheres que catavam pequenas proteínas ali no cotidiano, não aqueles grandes pacotes de proteína. Qualquer forma das interpretações, até numa certa leitura darwinista, é essa. Então, poder masculino, por conta da força. Então, a ideia de potência, ela foi reduzida à noção de força. Força física e capacidade de garantir a sobrevivência de uma comunidade. E isso construiu muros, produziu muralhas. Então, a estrutura civilizatória do patriarcado, ela dá esse poder ao masculino, aqueles mais fortes, tem ali uma certa fantasia com a natureza animal, né, com o mundo animal, e a gente reproduziria, seria mais ou menos isso, e por essa razão é necessário construir muralhas, é necessário um exército permanente. Isso vai modular uma subjetividade que está sempre vinculada ao medo do outro. Então, toda a xenofobia, ela surge como um recurso, uma ferramenta para poder equilibrar, para poder organizar o sentimento de medo, o sentimento de ansiedade. Ou seja, quem vem lá? Quem é aquele estrangeiro? Quem é aquele estranho que vem lá? Quem são aqueles estranhos? Podem nos atacar, roubar nossa comida. A gente pensar em sistemas do patriarcado, Gengis Khan, uma figura histórica que tinha como seu discurso fundamental para mobilizar e movimentar o seu exército, o grande exército, dizia o seguinte: o grande prazer, dizia coisa similar a isso, mais ou menos isso, alguns estudos no campo que vão trazendo fazendo essa leitura dessa figura, desse personagem histórico, e também que virou quase um arquétipo do projeto de dominação patriarcal, do projeto de violência, de invasão.
que o prazer dele era conquistar os seus inimigos, matá-los, escravizar as crianças, violentar as mulheres e botar fogo em alguns dos campos para começar uma nova plantação. Então, essa formulação, a tribo da Gengis Khan, que varreu boa parte da região ali com seus exércitos, tem relação direta com isso. A melhor defesa é o ataque. Diante da possibilidade constante de ser atacado, atacamos primeiro, montamos o nosso exército. E para isso é necessário que tenha à frente liderança forte, uma liderança viril. Talvez por isso que a virilidade se torna um valor muito caro na nossa sociedade. Porque a virilidade está ligada à sexualidade, está ligada ao poder. Uma relação que tem aspectos controversos entre poder e sexualidade. Talvez por isso que aqui em tom de essa metáfora que aparece em muitos super-heróis, que é o quê? Os super-heróis, já falei sobre isso, já comentei isso, vou comentar novamente, os super-heróis, eles têm geralmente uma sunga, uma cueca por cima de um moletom colante, que é para lançar luz sobre a genitália, virilidade, força, vigor. E todos os heróis, eles têm corpos atléticos, na maioria dos casos. Isso tem a ver com virilidade, poder de percorrer mais distância em menos tempo, velocidade, força, assertividade, maxilares quadrados que passam a mensagem, a informação de que assertividade aparece naquele lugar. Vocês podem perceber que, inclusive, os vilões, os heróis, têm um certo design. Isso aparece nas narrativas. São formas de contar a história. Então, nesse sentido, o modelo... E aí eu vou falar de um autor que eu gosto muito, que é o Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo. Ele fala no modelo cultural, numa cosmovisão afropindorâmica, em contraposição a uma cosmovisão eurocristã. E cristão aqui tem a ver com uma interpretação hegemônica do cristianismo, enquanto um projeto que também tem um aspecto político, que vai separar o joio do trigo, ou seja, não há lugar para todos no reino dos céus. O paraíso é para alguns, aqueles que passam por uma seleção. Então tem um processo seletivo daqueles que podem herdar o reino dos céus. Tem um processo seletivo, pelo menos no discurso hegemônico sobre Darwin, sobre a seleção das espécies, a seleção natural, que os mais fortes passariam. Essa é uma interpretação. Obviamente tem interpretações diversas do darwinismo, que não são os mais fortes, mas essa noção de força ela fica. Ou seja, ser forte significa ser capaz de mobilizar energia de destruição para se proteger e para atacar. Então, esse modelo político, ele mobilizou certas energias afetivas e construiu uma subjetividade, um modo de pensar, um modo de sentir, um modo de desejar. No contexto daquilo que eu falei, que é uma cosmovisão afropindorâmica, o que o Nego Bispo vai dizer é que a estratégia fundamental das cosmovisões afropindorâmicas, de uma cosmovisão afropindorâmica, pode ser no singular, não tem problema aqui nesse caso, elas operam muito mais pela confluência do que pela aliança. A aliança é uma estratégia presente nesse modelo civilizatório que está estruturado no patriarcado. A gente faz aliança para poder vencer um inimigo e depois a gente resolve o nosso caso. A confluência seria diversa. Longe de um paraíso, o que está em jogo numa cosmovisão afropindorâmica é a possibilidade de não ter uma seleção para separar o joio do trigo. Não tem uma estrutura de julgamento, onde tem o réu e ele vai ser culpado ou inocentado. Não que não tenham sanções, mas esse sistema ele tem aquilo que o Nego Bispo fala, que ele tem uma estrutura
geométrica, uma estrutura gráfica do círculo e não da linha. O que significa isso? O círculo, todos entram na roda. A roda, por si só, ela é cíclica e tem processos de aproximação, afastamento, que não fazem julgamentos que vão dizer se alguns estão habilitados ou não a serem mais gente, mais tratados como gente, e outros devem ser eliminados porque são os rivais, são os inimigos, são os adversários. Então, a estrutura do jogo político, dos jogos de guerra, quando é do berço civilizatório euroasiático, elas se organizam através de uma necessidade de eliminação do seu adversário, do seu rival. Isso vai ter expressões no mundo contemporâneo, a forma de fazer política contemporânea. No caso dessa cosmovisão afropindorâmica, ou de uma cosmovisão, ou de um berço civilizatório africano, na leitura do Diop, eu estou aproximando Diop do Nego Bispo. O que está em jogo aqui? Não está em jogo as mil maravilhas, não está em jogo a ausência de conflitos, mas está em jogo que os conflitos, eles não terminam com a separação entre os perfeitos e os imperfeitos, os puros e os impuros, os fiéis e os infiéis. Mas a gente tem pessoas que têm mais ou menos afinidade, pessoas que vão se organizando, tentando encontrar um caminho para poder manter a sua vida com mais alegria, com mais prazer. Então, o berço civilizatório africano, na leitura do Diop, ou a cosmovisão afropindorâmica, porque nesse caso o Nego Bispo está articulando, está aproximando as perspectivas que povos indígenas aqui na América, no Brasil, estão muito próximos das perspectivas de povos africanos, tem algo em comum ali, né? E a gente pode dizer que tem algo em comum naquele modelo entre povos da Europa e povos asiáticos. Se a gente for pensando com o Diop, o que está em jogo? É que esse outro modelo, ele absorve e ele inclui, ele teria mais, uma hipótese, né? A hipótese teórica tem mais diversidade possível de ser vista, de ser vivida e ser experimentada. E com essa mensagem a favor da diversidade da vida, porque a vida só ocorre com a diversidade, que eu peço para você dar um like no canal, divulgar, e te espero no próximo vídeo. Até o próximo.